A partir de agora, você ouve o que o Agreste fala e sabe o que o Agreste faz. Falando com o Agreste. Apresentação Marcelo Jorge. Falando com o Agreste tem o patrocínio Pérola Magazine com o Liquida Verão. Colégio Presbiteriano 15 de novembro. Matrículas abertas para 2014. Da Rocha Peças. A loja da fachada amarelinha na Avenida Caruaru. marcelojorge.com. Sua agência de comunicação. A seriedade de quem faz. Respeito com quem ouve. Falando com o Agreste. Apresentação Marcelo Jorge. Muito boa tarde, ouvintes do programa Falando com o Agreste. A partir de agora, sempre após o Marcos Cardoso com a Manhã Total, estaremos até 1 da tarde falando com o Agreste. E hoje o programa trará uma entrevista especial com o ex-governador por 2 vezes do estado de Alagoas, Ronaldo Lessa. Sabemos da ligação histórica entre Pernambuco e Alagoas, dos laços comerciais, do lazer que Alagoas, Maceió, mais especificamente seu litoral, proporciona aos pernambucanos, aos garanhuenses, aos agrestinos, e nada mais pertinente que trazermos uma personalidade da política para que possa se falar sobre a política lá no estado de Alagoas, aqui em Pernambuco, no Nordeste e naturalmente no Brasil. Ronaldo Lessa tem um histórico muito amplo, foi vereador, prefeito, deputado estadual, governador por 2 vezes e certamente tem muito a contribuir com suas informações para o nosso programa. Essa entrevista foi gravada na residência do Dr. Givaldo Calado de Freitas, ele que é membro do PSB e que recebeu nesse final de semana o ex-governador em sua casa, como um visitante, mas naturalmente não se deixou de falar sobre política. A produção do programa Falando com Agreste, portanto, agradece ao Dr. Givaldo pela gentileza do convite para que pudéssemos estar com exclusividade cobrindo essa reportagem, trazendo para os ouvintes assuntos políticos de interesse geral. Vamos à entrevista. Marcelo Jorge, falando com o Agreste. Falando de tudo. Entrevista do dia. O programa Falando com o Agreste traz a partir de agora uma conversa com o ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Maceió, ex-governador de Alagoas por 2 mandatos e atual presidente do PDT em Alagoas, vice-presidente da executiva do partido na região Nordeste. Conversaremos com o ex-governador Ronaldo Lessa. Boa tarde, Falando com o Agreste. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Agreste. Uma honra para mim estar pela primeira vez, que é lamentavelmente, já tive vontade de 2 momentos, cheguei a me programar, mas não conhecia Garanhuns, apesar de meus filhos conhecer, todo mundo, mas dessa vez Givaldo conseguiu me trazer. Recebi esse convite e estou aqui honrosamente sendo recebido e estando nessa terra tão ligada a Alagoas como é Garanhuns desde ontem e muito feliz por estar aqui e participando do seu programa, Falando com o Agreste. Quais os seus laços com Pernambuco? Mesmo sem o senhor não conhecia Garanhuns, mas de qualquer forma o senhor ouviu falar, já deve ter passado por aqui e tem conhecimento sobre a política no estado de Pernambuco. Esses laços com Pernambuco trouxeram aqui. Bom, Alagoas e Pernambuco, um nasce do outro, né? Quer dizer, Alagoas é um desmembramento de Pernambuco, da antiga capitania. E depois a importância de Recife no complexo é tão grande que tinha uma casa em Alagoas que dizia assim, no Recife tem, na casa do colegial também tem. Era a propaganda da casa do colegial. Então a gente cresceu vindo aqui. Hoje é dia que o pessoal, quando quer um médico, vai para São Paulo. Porque hoje é mais fácil, o avião é tudo. Então as pessoas de maior poder aquisitivo fazem isso. Mas antigamente a referência era Recife. Eu me lembro quando eu tive um problema, foi para cá que meu tio, que era Zé Lessa, que era diretor do Náutico, me trouxe. Então a referência da gente sempre foi a capital do Nordeste era Recife. Então, e depois eu tive a oportunidade de participar do PSB. PSB que logo na sua refundação, em maio de 85, eu entrei em agosto, quando recriei em Alagoas, né, porque já tinha, antes da Revolução existia. Depois a gente vai para o PSB naquela época o presidente era Antônio Aires, depois passa para Jamil Haddad, e a gente tem a oportunidade de vir convidar o Dr. Arraes
para vir para o PSB. Dr. Arraes, que quando voltou do exílio, foi para o PMDB e a gente conseguiu depois trazê-lo para o PSB. E aí os nossos laços aumentaram, porque fiquei 20 anos no PSB, fui tesoureiro, vice-presidente nacional no Dr. Arraes, então essa relação sempre foi muito grande e até hoje existe, quer dizer, não podemos... você vê que você vai para a região norte de Alagoas, tem mais pernambucano do que alagoano, Maragogi, Japaratinga, quer dizer, essa simbiose. O pessoal que se casa em Alagoas vem para Garanhuns, já é uma prática, né? Então essa relação é muito importante, muito grande entre Alagoas e Pernambuco. Vamos falar agora de Alagoas. Quando o governador, o senhor conseguiu tornar realidade o centro de convenções, fez a reforma do aeroporto Zumbi dos Palmares e também é considerado até hoje o governador que mais valorizou o funcionalismo público lá naquele estado. Como está o funcionalismo público hoje em Alagoas? Sofrendo muito, porque a visão do atual governo ela é diferente. Ele disse logo assim, o secretário de administração do governo disse logo quando entrou, de que não ia trabalhar para 60 mil funcionários, ia trabalhar para toda a população. O que é um grande equívoco, não é? Primeiro porque você não trabalha para o servidor. Você, para poder trabalhar para a população, você precisa do servidor. O político só tem a ideia, o político planeja, mas quem executa? Quem ensina? Quem atende no ambulatório? Quem atende no hospital? É o servidor público. Quer dizer, quem materializa a política pública é o servidor. Então é um equívoco o governo que acha que o servidor não é importante. Eu, graças a Deus, valorizei o servidor público, fiz concursos públicos, que era uma prática muito ruim em Alagoas, mas eu fiz concursos que fiquei marcado pela honestidade, pela seriedade. Teve um que teve um lapso, uma denúncia, e nós anulamos o concurso. Então, isso marcou e deu um tratamento ao servidor de respeito. Criei a escola do servidor público, que era para que eles pudessem se qualificar e melhorar. Regularizei várias categorias, como economistas, arquitetos, dentro do serviço público. Valorizei o professor. Eu estou dizendo que valorizei porque o professor sempre foi... A sociedade tinha uma cultura que o professor tinha que ser um abnegado, como se fosse um sacerdócio. Quando, na verdade, é uma função das mais importantes. Todo mundo passa pela educação. Então, daí eu acho que é o reconhecimento dos servidores com o nosso trabalho, pelo respeito que a gente sempre teve a eles. Por exemplo, eu implantei a gestão democrática na educação. Ou seja, a indicação de diretores de escola não é política, não era vereador, nem prefeito, nem o governador que faz. Era eleito pelos professores, os alunos e os funcionários, e os pais deles têm o direito de votar e escolher um conselho que dirige cada escola em Alagoas. E isso nem o governo que entrou acabou. Que isso virou uma coisa que apropriou-se, criou-se uma cultura de que a escola é da comunidade e não do político. Porque o político passa, né? O governador fulano de tal vai embora, mas a escola é da sociedade, do povo. Então eu acho que é isso que fez. Foi o respeito que eu tenho ao servidor. Eu fui professor do Estado 4 anos. Antes de me formar em engenharia, fui professor do Estado 4 anos. Depois é que eu me formei em engenharia, aí fui embora, fui para o Rio de Janeiro, passei em Curitiba, passei 10 anos viajando, depois é que eu retorno à minha terra para fazer política. Alagoas, apesar de ser um dos pontos turísticos mais procurados por visitantes de todo o Brasil e também de todo o mundo, né? Tem sua capital como a 3ª capital mais violenta do mundo e a 1ª no Brasil. A que se devem esses indicadores, na sua opinião, governador? Falta de políticas públicas adequadas. Dessa mesma maneira que o atual governo faz um governo elitista, ele não olha para a inclusão social, e vou dizer por quê. O esporte hoje, o Brasil está trazendo a Copa do Mundo, a Olimpíada, o mundo todo usa o esporte primeiro, como intercâmbio, segundo, como inclusão social. O governador que entrou acabou com a Secretaria de Esporte que eu tinha criado, quer dizer, está na contramão da história, não é? Eu digo o seguinte, a segurança pública, quando você trata a segurança pública, como agora o governo federal mandou ano passado 200 milhões, aí você compra armas, carros, tudo isso é importante para você combater o que já existe, que é a violência. É você combater o mal produzido. O que é fundamental é você tratar da sociedade para que ela não chegue num estado de violência que a gente está. Ser o campeão de assassinato de jovens, de mulheres, de negro. Nós estamos entre o 1º e 3º no ranking nacional.
Falta o quê? Política pública. Falta você trabalhar a periferia, nos lugares que as pessoas estão vulneráveis, aquelas idades onde há maior vulnerabilidade. Não é só o esporte que faz você puxar o jovem para ele não ir para a droga, né? Valorizar os campeonatos, as disputas. É importante. Eu tinha, por exemplo, o jovem atleta, eles tinham bolsas para os jovens pobres poderem, quer dizer, além dele ocupar o seu tempo, tinha um incentivo para que ele crescesse. Mas também tem a cultura, mestre. É fundamental o cara que sabe dançar, ou que quer aprender a dançar, ou fazer teatro, ou música, ou tudo. Quer dizer, o pão é fundamental, mas e o alimento da alma? Como é que você pode construir uma sociedade que você não reconhece isso como um todo do ser humano? Então, veja só, quando se tira os traficantes das favelas do Rio de Janeiro, chega o poder público na ação para poder fazer ações. As políticas públicas, constrói o saneamento, a escola, abre a escola no final de semana. Então, essas coisas é que faltam. O Estado de Alagoas chegou no índice de violência porque não tem política pública. O foco deles é achar que só trazer empresa, e não tem conseguido trazer essas empresas todas, resolve o problema. Como se o mercado de trabalho, como se o capital, como o dinheiro resolvesse. Não é verdade, não foi solução em canto nenhum. Vou dar um exemplo. O que está explodindo em Alagoas? Qual é o boom de Alagoas hoje? Só no turismo. Nós saímos de 600 mil passageiros por ano para 2 milhões e tanto no aeroporto. Mas quem construiu o novo aeroporto? Fomos nós. Quem construiu o Centro de Convenções de Alagoas? Fomos nós, do nosso governo. Quem tirou a SEASA do centro da capital e botou no interior, na periferia? Fomos nós. Quer dizer, os equipamentos básicos para o alavancar do turismo, fomos nós. Hoje já chega. Os hotéis quase que dobraram. Quer dizer, o turismo é o foco que mais cresceu nesses últimos 10 anos. Por quê? Porque você deu a infraestrutura. Então, eu acho que o que falta é política pública. Entendeu? Não é... Claro que também falta muita coisa. Por exemplo, o governador não fez um concurso sequer. Eu fiz concurso para bombeiro e para policial. Ele não fez um. Isso também é ruim. Você precisa também ter gente preparada. Precisa valorizar o profissional, né? Além de ter gente, de contratar mais gente, porque está se aposentando, você precisa aumentar, você precisa também, evidentemente, valorizar o servidor. Mas, além disso, é a própria forma com que encara o problema na sociedade. Falando de educação, o senhor se formou na Universidade Pública, na UFAL. Como o senhor enxerga hoje a educação no país? Até porque no governo Lula algumas universidades foram implantadas e o jovem hoje pobre, classe média baixa, tem acesso à universidade. Melhorou muito. Não foi só a universidade. O Lula dobrou as escolas técnicas no país, isso é fundamental. Esse Brasil era um Brasil de bacharéis, que nada contra os bacharéis, isso é fundamental. Você não pode ter os pilares da sociedade sem ter os bacharéis, é fundamental, para inclusive estruturar, né, a estrutura acadêmica da sociedade, mas não pode ser isso. Hoje o mundo precisa de técnica. Então o Lula dobrou isso e ampliou. O Dr. Fernando Henrique Cardoso, que era um professor, um sociólogo, em que ele aumentou a Universidade Federal do Brasil? Quase nada. Quer dizer, foi preciso ser esse cara chegar lá, que não teve, daqui dessa terra, de Garanhuns, que não teve oportunidade para a escola. Eu me lembro no dia que ele recebeu o diploma dele, ele chorando, né? Foi preciso ser esse cara chegar lá para poder compreender como é fundamental ampliar. E isso melhorou. Não significa dizer que está ótimo em relação ao mundo. Nós precisamos melhorar muito ainda a educação. Estamos muito aquém do que a gente precisa chegar. Mas houve um avanço. Houve um avanço, hoje tem as cotas, hoje tem o vestibular, que era uma coisa complicada, hoje tem métodos mais modernos, tem, né, outras maneiras de se chegar no terceiro grau, entendeu? Agora, precisamos melhorar, porque todos os países que deram os grandes saltos no mundo, Japão, Coreia, Estados Unidos, todos esses países passaram por um processo muito rigoroso e de valorização da sua educação. Alemanha. Então, o Brasil precisa disso. Mas esse foco começou do governo de Lula para cá, agora é preciso ampliar e melhorar.
Conversando com o ex-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa, com a indecisão e possível saída do páreo do governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, a ex-senadora e atual vereadora por Maceió, Heloísa Helena, do qual o senhor inclusive se diz muito amiga, deverá concorrer com o atual senador e hoje seu aliado, Fernando Collor de Mello, a uma vaga no Senado. Qual a sua análise dessa provável disputa? Quem seria o melhor senador por Alagoas, na sua opinião? Veja, a Heloísa foi minha vice-prefeita, depois eu fui governador e ela senadora na chapa juntos, etc. E a Heloísa é uma figura que eu de profundo respeito. Acho que a Heloísa, o problema é que ela não conseguiu passar para a sociedade que ela, além do discurso, ela pode trazer coisas para Alagoas. Quer dizer, o pessoal fica perguntando assim, o que trouxe para cá? Né? É como se o parlamentar tivesse essa obrigação, apesar de que tem também, de lutar para que venham os benefícios para a cidade, para o Estado, etc, etc. Então, no caso da Heloísa, é isso, entendeu? A Heloísa se isola. Por exemplo, eu achava que a gente podia fazer uma alianças mais ampla, entendeu? Mas acho que qualquer um dos dois, eu acho que honra o Estado de Alagoas. Eu digo isso com o Collor, que foi meu adversário a vida toda, mas hoje o Collor está na base da aliança, apoiou o Lula, está apoiando a Dilma e faz o combate ferrenho ao governo do PSDB, que está sendo um governo nefasto para Alagoas. Então o papel que o Collor desempenha hoje é diferente do Collor que a gente combateu na década de 80, na década de 90, do Collor que recebeu o impeachment e saiu e ficou mais de 10 anos fora do governo. Quando ele retorna, ele vem disputar o governo comigo e perdeu a eleição para mim em 2002. Quer dizer, então o confronto meu com o Collor, a história começou em 86. Hoje não, hoje provavelmente ele pode ser o candidato da frente. É possível até que seja o Collor, porque a Heloísa está no PSOL. O pessoal não faz coligação, né, não amplia com a gente, não faz coligação não com o PDT, nem com esses partidos. Então, eu acho que a possibilidade maior de coligação do PDT será com o PTB, com o Fernando Collor. Mas isso não diminui o respeito que eu tenho pela Heloísa, que começou a vida pública comigo. Ela era enfermeira, ela é enfermeira, era candidata no sindicato, eu fui buscá-la para ser a minha vice-prefeita e depois ela foi senadora junto comigo, eu fui governador. Então não diminui em nada o meu respeito e minha admiração que eu tenho por ela. Mas provavelmente a gente esteja na coligação com o PTB. PDT e PTB é o muito mais provável. Falando de tudo. Entrevista do dia. Falando com o Agreste, tem o patrocínio Pérola Magazine, com o Liquida Verão, Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, matrículas abertas para 2014. Da Rocha Peças, a loja da fachada amarelinha na Avenida Caruaru. MarceloJorge.com, sua agência de comunicação. O ano passa. Passam os meses, semanas, dias e horas, mas o que não passa é a eficiência de Da Rocha Peças. A cada dia, Da Rocha investe mais ainda no atendimento, na ampliação do seu mix e na atenção com você e o seu carro. A maior variedade em peças para as linhas leves ou pesadas. E agora, para otimizar o tempo do seu cliente, não fecha para o almoço. Da Rocha Peças, a loja da fachada amarelinha na Avenida Caruaru. Aberta, inclusive, no meio do seu dia. Falando com o Agreste. O Colégio Presbiteriano 15 de Novembro é Confiança. Pois entregar diariamente suas crianças em nossa instituição, confiando um dos maiores e mais valiosos bens da sua família em um colégio que provê as disciplinas e zela pela integridade com os cuidados de um bom pai e preza pela sua educação e respeito com o amor de uma boa mãe, não é tarefa para qualquer instituição. Esse é o ambiente no qual o seu filho sente-se mais que aluno, pois torna-se parte de um grande projeto de vida. Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Matrículas abertas 2014. Falando com o Agreste.
Começou a liquidação mais esperada da estação. É o Liquida Verão Pérola. Toda moda feminina e masculina com descontos de 20% a 50%. Isso mesmo, moda por até a metade do preço. Liquida Verão Pérola. Shortinhos, blusas, calças e calçados com descontos de 20% até 50%. E o melhor, parcelado em até 6 pagamentos sem juros. Liquida Verão Pérola. Descontos mais prazo na liquidação mais esperada da estação. Pérola Magazine. Orgulho de ser da terra. Falando com o Agreste. Credibilidade e informação bem no meio do seu dia. Apresentação Marcelo Jorge. Falando de tudo. Entrevista do dia. Conversando com o ex-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa, a Constituição brasileira completou 25 anos em outubro último. O senhor acha que as manifestações recentes no país, quando milhares de pessoas foram às ruas, não foi um claro sinal de que já está mais do que na hora de uma revisão constitucional no país? Que coisa boa, né? Essa pergunta sua. Sabe por quê? Porque eu tenho defendido isso dentro do PDT, na Nacional. Ontem à noite, com o Givaldo, eu disse, estávamos um grupo de amigos conversando, eu disse, olha, está na hora de fazer uma revisão constitucional. Né? A gente avançou, o Brasil melhorou, mas aquela Constituição foi muito emocional. Foi depois das ditaduras, foi no momento em que o Brasil, sabe, precisava daquele grito, né? Foi em cima dos sangues ainda derramados dos nossos companheiros. Agora é preciso que a gente faça um ajuste. Eu acho que sua pergunta é absolutamente correta. Eu fico feliz porque geralmente eu tenho dificuldade de convencer as pessoas de que isso chegou o momento. E você me fazia essa pergunta e eu quero dizer a você que comungo com gênero, número e grau. Entendeu? O Brasil precisa repensar a sua Constituição. Entendeu? É preciso ajustar. Melhorou, o país melhorou o IDH, melhorou a longevidade, né? Mas o povo já disse que é insuficiente. As instituições, os conflitos que tem hoje entre legislativo, executivo, Ministério Público, Judiciário, é preciso organizar essa casa. Pegando embalo nisso, a gente fala sobre reforma política, tão necessária também. Reforma política que não faz. Por isso que eu acho que tem que ser um Congresso Constituinte. Não pode ser esse Congresso que vai fazer a revisão da Constituição. Não pode. Não pode porque ele vai legislar. Ele vai legislar com todas as falhas que ele tem feito hoje. Porque se ele tivesse condições de fazer, ele já tinha feito as outras reformas, como reforma tributária, que agora parece que a Dilma quer fazer uma com medida provisória. Quer dizer, o que está acontecendo? O Brasil faz uma Constituição que ela de um regime presidencialista e uma Constituição semi-parlamentarista. Aí, para governar, tem que ter medida provisória, que é um ato, de certa forma, de força. Quer dizer... Está desajustado. Aí o Congresso não discute sobre a questão de se o financiamento deve ser público ou não das campanhas. Aí o Supremo quer impedir. Imagina o Supremo fazendo as leis. Quer dizer, e outra coisa, as leis das leis eleitorais não mudam, Marcelo. E cada eleição o TSE interpreta do mesmo jeito as mesmas letras da lei. Que isso? Alguma coisa está errada no país. É necessário realmente que a gente faça não só reforma política, mas reforma tributária. Quer dizer, são reformas que, pelo menos essas duas, entendeu? Que o Brasil precisa há muito tempo. Não pode nós aqui do Nordeste continuarmos pagando para os ricos, os pobres continuando contribuindo para o rico. É preciso que faça um equilíbrio nesse processo todo para que tenha mais justiça social no Brasil. Bom, já que o senhor tocou no assunto de justiça, o senhor foi condenado pela Justiça Federal após uma ação do Ministério Público Federal aberta em 2009 por problemas referentes a obras no seu estado. Foi esse processo, inclusive, que lhe impediu de continuar concorrendo nas últimas eleições municipais lá em Maceió e lhe tirou do páreo. Como anda esse processo? Não foi. Esse processo é um processo ainda monocrático, foi uma decisão de um juiz, entendendo? Absurda é o pedido do governador. Mais absurdo ao Ministério Público, a dona Niédia, que é a promotora aqui, que acatou, e pior, mais desastroso é a sentença do juiz. Mas como é monocrática, não impedia. Só uma decisão colegiada, quer dizer, que vai vir para cá, para Pernambuco, para a 5ª região, se eu fosse condenado aqui, aí sim poderia impedir, porque sentar na ficha suja. Não é o caso. Então, não foi isso que impediu. Você pasmem, mas o que me impediu de ser candidato a prefeito foi que eles disseram que em 2006 eu fiz dei uma entrevista na qual eles interpretaram como uma propaganda antecipada à convenção. E daí
e quando chegou a multa, eu paguei a multa fora do prazo. Então, por isso, me deixou sem ser candidato. Agora, incrível é o seguinte, que isso foi em 2006, eu fui candidato a governador em 2010 e a multa não apareceu. Em 2012, ela apareceu. A gente correu para pagar, aí disse que eu tinha perdido o prazo. Então, eu deixei de ser candidato a prefeito por isso. Essa foi a razão. O senhor sempre foi um crítico em relação à justiça, alguns aspectos da justiça, algumas posturas, né? Isso talvez tenha sido o motivo, o senhor acha que há uma certa perseguição? Certa não, é muita. Muita. E eles não gostam quando eu digo, mas eu digo. Até para valorizar os grandes magistrados, as pessoas sérias, desembargadores, juízes, homens decentes, que tem muito na nossa justiça, é preciso que você denuncie quando eles não agem dessa maneira. E tem muito a ver. Lamentavelmente, a nossa justiça precisa melhorar muito. Melhorou com o Conselho Nacional de Justiça, mas é pouco, porque é um conselho que ainda é eles próprios fiscalizando eles. Não há um controle da sociedade sobre eles. Está entendendo? E aí fica a ideia do corpo e uma proteção enorme, e aí tem havido erros ou corrupção. Não pensem, a juventude foi para a rua falar da corrupção do parlamento, de um prefeito ali ou do vereador que roubou ali, e não fala que na justiça tem muita corrupção também. Lamentavelmente tem, e é preciso que se combata. Só vai ter um país forte, decente, justiça social, a gente só vai melhorar quando todas as instituições melhorarem. Inclusive o Ministério Público, que não está se exacerbando, não está colocado no seu devido lugar nas suas funções. É preciso que a revisão constitucional também mexa nas funções do Ministério Público. Então isso é feito, isso não significa dizer que você é adversário disso, que você é inimigo daquilo, muito pelo contrário, eu não tenho nenhum inimigo em lugar nenhum. Eu acho apenas que nós somos obrigados, as pessoas que se colocam na vida pública, a dizer o que pensam, o que sentem, e nem o dono da verdade. Eu quero que haja a discussão sobre isso, a reflexão e aprimoramento das instituições. É isso que eu quero. Falando com o Agreste, uma revista no seu rádio. Conversando com o ex-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa. Com mais de 30 anos dedicados à política, o senhor pretende concorrer a uma vaga na Câmara Federal, por seu estado, Alagoas. Nas eleições desse ano, por que o senhor não disputa o governo do estado? Primeiro, precisa de estrutura financeira. Né? E a primeira coisa que eu queria, isso que eu estou criticando, que o Supremo está fazendo, não é que eu seja contra, não. Eu sou favorável ao financiamento público, mas não acho que é o Supremo que tem que decidir, que diz isso, é a política que tem que decidir. Está havendo um conflito de poderes. Então, se fosse financiamento público, eu não tinha medo nenhum de ser candidato. Agora, outra vez, eu fui massacrado pelo poder econômico, e poder político. E a justiça fechou os olhos. Vergonhosamente, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas fechou os olhos para proteger o território contra mim. Então, a primeira coisa é o seguinte, como o funcionamento não é público, é privado, entendeu? Eu não sou o candidato querido do grande poder econômico, entendeu? Quer dizer, a minha representação são os trabalhadores, são aqueles que não têm voz nem dinheiro, então fica muito difícil. E o segundo é para também ver se renova, se há outra oxigenação, há espaço. Eu já fui 3 vezes, 4 anos governador, 4 prefeito e 8 governador. Então também cansa. O cara que peita o sistema, que enfrenta essas coisas da forma com que eu faço política, cansa muito. Então eu preferia. Nunca fui a Brasília, fui no sentido, nunca exerci mandato em Brasília, nunca fui deputado federal nem senador. Era uma oportunidade nova. Então, em princípio, o meu foco é ser candidato a deputado federal, porque acho que é uma candidatura que, mesmo que contrarie interesses outros, é muito difícil tomar de mim. Quer dizer, me coloco nas pesquisas, eu estou estourado, etc, etc. Então, é muito difícil que eu não seja o mais votado, então eu posso, sem recursos, que eu não tenho, não sou um homem de dinheiro, eu posso me eleger. Mas o senhor acha, conhecedor como é da política, minuciosa inclusive, o senhor acha que, como deputado federal, o senhor alteraria em algo ou beneficiaria o seu estado? Olha, eu acho que você sempre pode mexer, né? A voz tua
né? A oportunidade que você tem de falar com o povo, de fazer palestras, de ir para a universidade, correr o Brasil, usar o microfone do Congresso, fazer proposta, quer dizer, é lógico que não é a mesma coisa, por exemplo, 1 entre 500 não é a mesma coisa, até para senador é melhor, porque é 1 em 80, entendeu? E o governador, ele é importante no Estado, evidentemente que é menor seu espaço político, mas não deixa de ter espaço político. E às vezes também a vida é recomeçar. Eu acho que, por exemplo, eu fui deputado estadual e em 86, por exemplo, quando o Collor entrou no PMDB, eu saí do PMDB e fui candidato a governador pelo PSB. Aí o pessoal disse, você não tem chance nenhuma. Eu sabia que não tinha. Era o Collor de um lado, o Guilherme Palmeira do outro, do PFL, e eu só com a esquerda me apoiando, sabia que ia perder. Mas era preciso mostrar que eu não tinha que ter que estar com eles. Tinha que ter uma terceira candidatura. E fui, perdi a eleição, fiquei sem mandato, 87. Quando foi 88, foi o que eu fiz. Fui candidato a vereador. Aí o pessoal falou, você vai descer para vereador? Porque descer é honroso. Representar o povo é honroso em qualquer função. Fui vereador de Maceió, me elegi e depois fui prefeito. Em 92 ganhei a eleição de prefeito. Quer dizer, então, a vida é assim. Eu acho que o fato de ter sido 2 vezes governador, nada impede, quer dizer... O doutor Arraes não foi? O doutor Arraes foi governador e depois foi deputado federal. Então, eu acho que posso ajudar. Se um pouquinho que eu possa fazer, eu acho que vale a pena. Como o senhor observa a pré-candidatura à presidência da República de Eduardo Campos, atual governador de Pernambuco, presidente nacional do PSB, legenda da qual, inclusive, o senhor foi membro, até algumas indisposições com o ex-governador Miguel Arraes. Como é que o senhor vê, como é que o senhor enxerga isso? É o momento de Eduardo Campos? Eu acho que não. Eu acho que o Eduardo atropelou, porque ele foi muito beneficiado. Ninguém no Brasil recebeu tanto dinheiro como Pernambuco. O Lula mandou para sua terra. Aliás, o que eu acho que foi muito bem. O Lula foi muito bom para o Nordeste e melhor ainda para Pernambuco, o que eu acho que o Lula fez certo. Agora, acho que o Eduardo podia ser o candidato depois que a Dilma saísse, quando concluísse o ciclo, na minha avaliação. Agora, é um direito que ele tem, um respeito. Se ele quer fazer, ele pode fazer o nome para uma outra eleição, entendeu? Essa é a minha avaliação. Um direito que ele tem, ninguém pode negar, entendeu? Mas acho que, como ele foi o filho pródigo do Lula, o Lula chegava a dizer até que queria ter um filho como ele, eu acho que ele poderia ser no final do ciclo dos 2 governos do PT. Mas isso é uma opinião pessoal, não desmerece em nada o direito dele ser candidato, em hipótese alguma. Agora, há de se convir que houve um crescimento muito amplo do PSB. Houve. Mas não acho que foi, quer dizer, porque, com todo respeito, não foi gerado pelo Eduardo Campos esse crescimento. Eu acho que foi um crescimento factual, entendeu? Como o PDT teve momentos que o PDT teve lá em cima e depois desceu, o PSB teve o governador do Espírito Santo, um governador ali, mas já romperam no Ceará. Quer dizer, então isso agora dá o direito, quer dizer, o PSB tem todo o direito de ser candidato. Absolutamente legítima, está entendendo? Eu acho que... Eu só digo no caso do Eduardo que eu acho que ele poderia esperar, mas é uma opinião minha, entendeu? Acho legítimo, não há nenhum problema. Por exemplo, o próprio PDT que está no governo da Dilma, se tivesse um bom nome para ser candidato a presidente, acho que não era nada demais. Isso aí é um direito que qualquer partido tem. Portanto, não critico o fato do Eduardo querer ser candidato, não. O senhor, inclusive, citou no jornal Extra, lá de Alagoas, a possibilidade, inclusive, na verdade, a sua vontade, você falou algo como pessoal, que o Cristóvão Buarque pudesse ser candidato. Era um quadro do PDT que poderia, inclusive, vir a ser designado para essa missão. Eu acho, sabe por quê? O que é que eu acho? Eu acho que tem aquele ditado, time que não joga não tem torcida. Então... na política é diferente, quer dizer, o partido que não consegue colocar para fora o seu ponto de vista, por exemplo, o Brasil já sabe que Cristóvão Buarque PDT é educação. Então marca. Quer dizer, então a gente tem um candidato que pudesse pegar 5 princípios sólidos, além da educação, por exemplo, mais 4, e colocasse para marcar para o povo quem éramos nós, a gente vai ocupando espaço. Eu acho que poderia ser isso. Mas se não tiver... E está difícil, porque o Pedro Táxi não quer, o Regufe não quer, o Cristóvão não quer, então eu acho que a gente não tem esse nome. Não tendo esse nome, a gente vai ter que fazer uma opção
né? Teve um período, inclusive, que o Lupe esteve muito próximo do Eduardo, conversou muito, mas creio que hoje talvez o PDT esteja mais próximo do PT. Talvez a tendência da gente seja ficar com a Dilma. O senhor deverá apoiar o projeto político do PT, com a reeleição da presidenta Dilma, como colocou. Isso o coloca no mesmo palanque do ex-presidente Collor, seu adversário histórico, inclusive para o qual o senhor perdeu a vaga para o Senado, como o senhor falou agora há pouco. Como o senhor acha que a população enxerga essa política de acordo que transforma adversários em aliados e vice-versa? Não é muito pesada pelo seguinte, porque o povo também acompanha, né? Veja só, o Collor, nunca votei nele, né? Mas na eleição passada, quando foi eu, o Teotônio e ele, os 3 candidatos ao governo, e passou para o segundo turno eu contra o Teotônio, o Collor veio me apoiar. E o Collor tem 4 anos combatendo o Teotônio em Alagoas. Então, veja só, o que faz o Collor estar no mesmo palanque que nós em Alagoas? Primeiro, ele apoiou o Lula e apoia a Dilma. Então, ao nível de governo federal, nós estamos na mesma linha. E a nível de governo do Estado, ele combate ferrenhamente o governo do Teotônio Vilela em Alagoas, o que nós também fazemos. Então essa posição da gente é que faz com que a gente possa estar junto. Evidente, você pode perguntar assim, por que então não está o PSTU e o PSOL? Por que não querem? Quer dizer, eles não se juntam aqui, preferem estar lá isolado. E mais ainda, a dificuldade que a gente tem para ficar junto deles. Por exemplo, no segundo turno, o pessoal não me apoiou. Ora, era contra o Teotônio, por que não me apoiou? Então isso pode fazer com que a gente esteja junto, e eu espero que o povo compreenda que há momentos em que a aliança é fundamental. Da mesma maneira que o Lula, lamentavelmente, no Maranhão, fica com o Sarney, em vez de ficar com o Jacques Sulago, que era o natural, que a vida toda foi da esquerda, foi prefeito, e lá o Lula fica com o Sarney. Quer dizer, então há essas alianças que às vezes e eu acho até que são incoerentes. Você pode até dizer, por exemplo, no meu caso, eu saí do PMDB quando o Collor entrou. Eu não fico no partido com ele. O Collor, para mim, sempre representou. E veja só, e não me arrependi. Porque ele fui disputar o governo com ele, perdi. Depois ele foi candidato a presidente da República. Eu apoiei o Lula contra ele. Em 2002, eu fui candidato a governador, ele foi, nós dois, eu ganhei dele no primeiro turno. Em 2006, ele ganha de mim para o Senado. Quer dizer, a vida da gente foi confronto, eu e ele. Agora, chega num determinado momento que ele chegou e veio para cá. Eu fui para a direita? Eu estou do lado do Caiado? Eu estou do lado vamos dizer assim, do Aécio, sei lá. Não, o Collor é que veio para cá. Nós mantivemos PDT, Lula, Dilma, ele que veio para cá. E ele brigou com o Teotônio, ele que veio para o nosso lado para ser adversário do Teotônio. Então, se ele se movimenta para vir para o lado de cá, por que eu vou dizer que não quero? Eu acho que não. Eu acho que ele pode evoluir também. Eu espero que ele esteja evoluindo e espero que não seja o Collor que foi posto para fora. É isso que a gente aposta. Falando com o Agreste. Falando de tudo. Entrevista do dia. Falando com o Agreste. Credibilidade e informação. Bem no meio do seu dia. Conversando com o ex-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa, a política muda, é dinâmica. Mas o PDT é o mesmo PDT do Brizola? É o mesmo PDT ideológico do início ou o PDT hoje mudou? Não. O PDT, veja só, mesmo com o Brizola, o PDT tinha... O Brizola, por ser um homem carismático e uma liderança muito forte, ele terminava não permitindo que os grupos... Aliás, quando alguém fugia do eixo, o Brizola botava para fora. Mas ele, quando admitia, ele admitia pessoas cujo passado não eram literalmente de esquerda. O Brizola pegou muita gente de centro. Se você olhar aqui em Pernambuco, em Alagoas, por exemplo, ele pegou a família Torres, que era uma família conservadora, era do PDT em Alagoas. Quer dizer, então, só que ele tinha uma mão de ferro. O que ocorre hoje? O PDT não tem mais o Brizola. Então tem um Lupe. O Lupe não é a mesma coisa do Brizola. Com todo o respeito do Lupe, o esforço que ele faz, o Manuel Dias e tal. Então o PDT não faz. Mas não é só o PDT não, viu? O PDT não é um partido literalmente, ideologicamente de esquerda, não é? Tem muita gente de centro no partido, está entendendo? Agora,
O partido é isso, é você continuar lutando para ele melhorar, para ele se aperfeiçoar. E o povo disse nas ruas que não estão satisfeitos com os partidos. Na verdade, o movimento da juventude, esse movimento de junho do ano passado, foi dizendo que os partidos têm que modificar. E eu acho que tem que ter democracia. Aliás, eu briguei dentro do PSB por isso. E aqui me colocaram, inclusive, muitas vezes, mal interpretado com relação ao Dr. Arraes. Dr. Arraes, para mim, não me lembro, entendeu? Pode ter sido igual, mas melhor do que ele, intelectual de esquerda da América Latina, não me lembro. Dr. Arraes, sempre tive um profundo respeito por ele e nunca coloquei em dúvida isso. A minha divergência com o Dr. Arraes era o método do Dr. Arraes. Achava que sempre foi um método centralizador, ditatorial, dentro do partido, que eu não aceitava. Entendeu? Mas isso é a forma com que ele se conduzia. Mas jamais eu coloquei em dúvida as posições do Dr. Arraes política. E sempre o respeitei. E preferi sair do partido do que ir para o confronto com ele. Tal era o respeito que eu sempre tive a Dr. Arraes. Quando eu achei que o partido já estava viciado e que não democratizava, não avançava nesse processo, eu resolvi sair. E não penso que o PDT avançou também muito, não. O PDT continua com erros, com falhas, com necessidade de melhorar. A maioria dos partidos do país é assim. O partido que eu saiba no Brasil que está fazendo democracia direta é o PT ainda. Os outros não fazem. Os outros agem internamente e ditatorialmente. Essa é que é a verdade. E a gente precisa melhorar muito. E é importante que a gente melhore. Se a gente quer melhorar a sociedade, tem que melhorar dentro de casa, tem que melhorar cada um o seu partido. Mas o PDT não é o partido dos sonhos, não. Ainda é um partido em construção que tem muito o que fazer pela frente. Fica difícil, inclusive, governador, a gente falar o que é direita, o que é esquerda, o que é centro-esquerda, centro-direita, com todas essas mudanças que a população vem assistindo. E numa dessas entrevistas a um jornal lá em Alagoas, o senhor falou também que o PSB estaria caminhando para a direita. Ele continua caminhando ou chegou na direita? Não, lá em Alagoas está totalmente vinculado com a direita. Veja bem, o Eduardo queria o apoio do Caiado. Veja bem, mas uma coisa é o apoio do Caiado que ainda você admite. Quer dizer, é uma aliança que ele estaria tentando fazer com o Caiado, que a Marina ventou. Mas lá em Alagoas é pior. Lá em Alagoas o PSB foi buscar Alexandre Toledo para ser candidato a governador, foi buscar Inácio Loyola. Quer dizer, o grupo que o PSB está formando é um grupo, evidentemente, então você não pode nem chamar de liberal, é um grupo mais à direita realmente. Então, no caso de Alagoas, é uma posição bem mais sólida. E acho que nacionalmente, por isso que eu acho que houve um certo assodamento. Se o Eduardo fosse mais devagar, talvez não tivesse tendo ampliado o partido dessa forma com que está sendo ampliado. Quer dizer, que a minha crítica no campo, na época do Dr. Arraes, era uma crítica no sentido da condução, do método de conduzir. Não era um sentido de que o partido está indo para a direita da mão do Dr. Arraes, não. E com o Eduardo Campos eu tenho medo que possa ir. Isso é a minha avaliação. Tá indo, tá entendendo? Se não conseguir dar um freio, se ele não conseguir organizar, o partido pode ir para a direita. Doutor Ronaldo Lessa, a região agreste e sertão de Pernambuco, bem como Paraíba, Sergipe, parte de Alagoas, seu estado, que nos ouve nesse instante, sofre com estiagem prolongada. Como o senhor observa o enfrentamento à seca por parte dos governos nordestinos e por parte do governo federal? Alagoas, por exemplo, recebeu uma verba de 10 milhões e levou 8 meses para aplicar esse dinheiro. Pois é. A resposta já está dada. Inclusive, teve um período que eles não encontraram o dinheiro. Não sabiam onde é que estava o depósito. Foi desculpa que deram. Quer dizer, e mostra o descaso com que as coisas importantíssimas e sérias para a população têm sido tratadas. O governo de Alagoas tem errado muito, muito. Entendeu? Eu sou adversário, mas eu apoiei o Teotônio para governador. Quer dizer, então não há nada pessoal contra ele, até porque eu era engenheiro no Rio de Janeiro, era vice-presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, quando o pai dele, o velho Teotônio Vilela, que me chamou e eu fui para Alagoas para fazer política. Quer dizer, então, e o irmão dele era um irmão para mim, o Zé Aprigio. Então não é nada pessoal, quando eu faço a crítica, é a crítica por essas questões que você está ali falando, quer dizer, os níveis de assassinatos em Alagoas, o descaso com relação ao tratamento de questões importantes como o combate à seca, a questão da educação, que está o pior IDB do país, índice de educação básica do país é o de Alagoas, a redução do número de vagas nas escolas, quer dizer, o grau de saúde que está o estado de Alagoas, a crise que está vivendo
Então tudo isso são críticas que eu faço à forma de governar. Lamentavelmente, acho que o governo federal tem agido, pelo menos no meu entendimento, não só no combate à seca, mas sobretudo as enchentes, as catástrofes. O governo federal foi muito melhor e atendeu muito mais, em termos de valor e de rapidez, com o Teotônio, por exemplo, que não era aliado político do PT, do que quando nós fomos. Eu fui governador e a enchente de 2000 foi terrível o apoio que o governo federal me deu. Então eu acho que o governo federal tem procurado fazer a sua parte. Em relação ao governo federal e em relação aos municípios, há uma reclamação muito grande no interior de Pernambuco, naturalmente no interior da Alagoas, em todo o interior, que foi a redução do FPM. Então, os municípios, os gestores vêm sofrendo muito. Quando houve a redução do IPI, isso aí fragilizou muito a questão das rendas dos municípios. Então, hoje os municípios estão sofrendo. E qual seria o discurso da Dilma para o interior do Nordeste numa situação como essa, governador? Não sei, porque, por exemplo, eu combato isso. Desde que sou governador, prefeito, eu fui coordenador da Frente Nacional dos Prefeitos. Quer dizer, eu dizia naquela época, que era Fernando Henrique, eu dizia, vocês querem fazer festa com o chapéu dos outros. E o PT está fazendo a mesma coisa, quer dizer, então eu não posso agora bater palma para uma coisa que eu criticava quando era Fernando Henrique e dizer que agora está certo. Então, eu acho que isso resolve, de certa forma, um emprego no Grande São Paulo, né, no ABC, resolve algumas coisas, mas não resolve tudo. Melhora o mercado, melhora a economia, você vende mais carro, vende mais produtos de eletrodoméstico, etc. e tal. Quer dizer, aquece a economia, mas há problemas na hora da divisão do bolo. O que eu acho, Marcelo, disso tudo? Aí eu acho que a Dilma precisa entrar na questão que nós falamos antes. O problema é que 70% do bolo tributário está no governo federal. A concentração de receita hoje no governo federal, não é hoje não, ela já vem se acumulando há muitos anos. Ela melhorou de certa forma, não há uma distribuição como devia ser. Entendeu? O que precisa fazer é a reforma tributária. Essa precisa vir, porque aí não é uma redução do IPI que iria alterar e prejudicar os municípios como está mudando. Então, eu acho, e fico à vontade, que do mesmo jeito que eu digo que o Lula foi muito bom para esse país, que a Dilma é o melhor caminho, eu também critico a forma com que as dívidas que os estados, sobretudo do Norte e Nordeste, têm com o governo federal, que foi consolidada, os juros que se paga, entendeu? Isso é um absurdo. É necessário rever isso. Entendeu? Eu acho que é preciso, o Congresso está fazendo esse papel, entendeu? É exorbitante e o tratamento não é um tratamento leonino. É preciso que o governo federal, por exemplo, amnistiou dívida de alguns países. E como é que nos trata da maneira que nos trata? Então, há coisas a ser feitas. Eu não sou daqueles que, pelo fato de apoiar a Dilma, de apoiar o Lula, tem que dizer amém a vida toda. Eu acho que o aliado é aquele que mostra o que precisa melhorar. Eu estou com vocês, mas vocês precisam melhorar nesse ponto, naquele outro. É o que eu acho que é melhor. Mesmo assim, ainda estou com ele, ainda acho melhor do que os outros pretensos candidatos. São Ronaldo Lessa, o senhor é vice-presidente da executiva do partido na região Nordeste, no caso do PDT, e a gente fala um pouco agora de Garanhuns. Quem é o PDT em Garanhuns? Quais os nomes que o senhor sabe, conhece, enfim? Não, eu não, lamentavelmente, inclusive nem fiz contato com eles. Eu recebi o convite do Givaldo para vir aqui, mas eu disse até a ele, ontem à noite, quando cheguei, que falei com o presidente Queiroz, que é o prefeito de Caruaru, que estava recebendo um convite de uma amiga comum, a TT, que é amiga dele minha amiga, né, para nos encontrarmos, que ele foi um candidato já a prefeito, era um empresário aqui bem sucedido, uma pessoa muito querida na terra, e eu queria vir, evidentemente que aqui nós íamos falar de política, e perguntei como é o Givaldo para o PDT. E o Queiroz disse, é um grande amigo, será muito bem-vindo se ele vier ao partido. Então, isso eu disse a ele, transmiti, disse, olha, eu estou lhe transmitindo porque perguntei logo ao meu presidente. Eu não poderia chegar em Pernambuco e entrar na política de Pernambuco sem que eu vi o meu presidente, que é o Zé Queiroz, etc. E tal. Então, eu fiz questão de dizer a ele que ele é uma pessoa querida, será muito bem-vindo se vier para o partido, entendeu? É um homem que é um idealista, é um cara que pensa na sua terra, que ama Pernambuco, ama Garanhuns, quer dizer, então ele pode ser útil, servir muito isso, e gostaria que isso fosse em frente. Pelo menos a minha parte, como amigo e como político, né, que a gente está aqui desfrutando
a hospitalidade, mas na verdade a gente gostaria que essas coisas crescessem no campo social. Quer dizer, se a gente, é bom não estar bem pessoalmente, mas é bom que a gente possa fazer o bem. E o papel do político é esse. O político não tem outra missão a não ser ser útil, prestar e ser útil. Então eu sentiria muito honrado se nosso querido Givaldo pudesse vir para o PDT, se ele que pensasse, refletisse, fosse conversar com Queiroz, se conversasse com os líderes aqui, que eu não conheço, pelo menos de nome, não sei quem são, pode ser até que já tenha visto no nosso encontro nacional, mas agora não me lembro, não recordo, mas falei com o presidente. Quer dizer, se precisar que eu venha aqui, ele me disponham não, mas ele não precisa de ponte. Né? Se eu precisasse de ponte, eu teria, não, eu vou fazer a ponte entre você e o Queiroz. Mas na hora que eu falei o Queiroz disse, não, que conhece, que é amigo e que é bem-vindo. Então eu não preciso de nada, eu só posso, se ele quiser, eu posso vir aqui para fazer o chamegão, né? Assinar, ser abandonador dele. Mas o Queiroz não deixa, o Queiroz será o abandonador dele, se porventura ele entender que o PDT pode ser um partido que ele possa vir militar. Conversamos com Ronaldo Lessa, ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Maceió, ex-governador de Alagoas, atual presidente estadual do PDT alagoano e vice-presidente da executiva do partido na região Nordeste, que esteve nesse final de semana visitando Garanhuns, conhecendo o nosso clima. Naturalmente, disse que não conhecia, mas agora certamente levará bons nomes, boas imagens, né? Inclusive da gastronomia também e da receptividade de Garanhuns. Ronaldo Lessa. Pois é, eu quero estar... Recebi a camisa. Camisa do parque. Pois é, então estou feliz. Aqui encontrei dezenas de amigos e pessoas queridas, simpáticas, que me trataram muito bem. Tiramos fotografia, muita gente ligada a Maceió, empresários que têm... Enfim, foi um belo final de semana. Eu já disse que eu quero ver se vem no jazz, que é agora no Carnaval, ou no Festival de Inverno, no meio do ano. Mas com certeza essa primeira vez não será a última, eu voltarei a Garanhuns. Quero deixar um abraço aqui para esse povo querido, essa turma de Pernambuco e desse agreste de Garanhuns. Agradecer o Givaldo, a sua esposa, a toda a família e dizer que conte com a gente. Alagoas também tem uma paixão por aqui. Eu estava dizendo que a metade dos casais que eu conheço vem passar a lua de mel aqui, quer dizer, todo mundo gosta, entendeu? Então, é uma honra para mim eu participar do programa Falando com o Agreste. E agradeço a você, Marcelo, por isso, por essa oportunidade que me dá, que vim descansar, mas a política é assim, quando ele descansa, carrega a pedra, mas é uma honra lhe conhecer e conversar com você. Entendeu? E fiquei mais feliz ainda quando soube que você tem família também em Alagoas, né, no IZP, no Instituto Zumbi dos Palmares, que foi um instituto que com muita honra eu criei para agregar toda a rede de comunicação pública. Entendeu? Eu saí sem nada, nunca tive uma rádio, um jornal, uma televisão, mas eu trabalhei para que o Estado pudesse ter uma forma de comunicar com o seu povo. Toda notícia tem dois lados. Aqui mostramos ambos. Falando com o Agreste. Programa Falando com o Agreste conversa agora com o empresário Givaldo Calado de Freitas, ele que é filiado ao PSB e que recebeu nesse final de semana em sua residência o ex-governador de Alagoas e também vice-presidente do Diretório Nordeste do PDT, além de ser presidente do PDT em Alagoas. Ronaldo Lessa esteve na residência do empresário Givaldo Calado e a gente conversa com ele acerca dessa visita, o propósito dessa visita, se essa é uma amizade antiga. Boa tarde, doutor Givaldo Calado. Olha, não deixa de ser uma visita honrosa, que Garanhuns tem por Alagoas um carinho todo especial, eu diria especialista, sobretudo por Maceió, não é verdade? E Garanhuns sempre se orgulhava de dizer que tinha um governador de Alagoas, amigo de Garanhuns, que era o governador Divaldo Suruagi, uma amizade que veio dos anos 70, não é? E agora a gente começa uma amizade com o governador Ronaldo Lessa. Estou muito feliz em ter aqui Ronaldo, os amigos estão felizes, né? Almoçamos com ele ontem junto lá no
Bartolomeu, jantamos com ele junto. Não houve convite, Edmar, não houve convite. A coisa fluiu com muita espontaneidade, muita naturalidade. Nós tivemos, na verdade, acompanhamos parte dessa visita e percebemos que tudo começou como uma boa amizade. Na verdade, no almoço se conversou também um pouco sobre política nacional, macropolítica, política em Alagoas, aqui em Pernambuco. Mas parece que a sobremesa, após esse almoço, se conversou de um provável convite a Givaldo Calado para que fizesse parte do PDT. O senhor hoje é filiado ao PSB. Exato, eu sou filiado ao PSB, entrei no PSB na década de 90, né? Para ser exato, entrei no PSB em 1992, pouco depois de Dr. Arraes ter entrado no PSB. Antes teria entrado no PSB Ronaldo, ele recordou isso aqui, não é? Ele recordou que entrou no PSB em 88, eu entrei em 92, Dr. Arraes em 90. E de maneira que eu continuo filiado ao partido, não faço parte mais da direção do partido, foi uma opção, porque eu entendi que houve um grande erro, não é? Que se quis praticar contra Garanhuns, que foi aquela candidatura de alguém que não tinha nada a ver com a cidade, que chegou aqui de última hora, enfim, né? E eu, com alguns companheiros e com a população em geral, se insurgiu contra aquilo. De maneira que eu fiquei muito triste com aquilo, continuo no partido, mas continuo fora das suas decisões, não faço parte nem do diretório municipal, nem do diretório estadual. E até quando eu vou continuar no partido, eu não sei, né? O senhor vai fazer uma avaliação dessa possibilidade de repente, pensar nesse convite do PDT, inclusive o prefeito de Caruaru, Zé Queiroz, o presidente nacional do PDT também foi consultado, o Ronaldo Lessa conversou com os dois e ambos falaram acerca do seu nome, de um bom quadro que seria. O senhor está pensando, vai pensar sobre isso ou está, por ser membro de um partido atualmente, por ser filiado ao PSB, está descartada a possibilidade de aceitar um convite do PDT? Eu vou conversar com todos os meus amigos, né? E vou analisar com ele a situação porque a gente passa, né? Que é uma situação extremamente incômoda, né? Já que a gente não participa das decisões do partido. De repente o partido está decidindo coisa aí que não bate com o que a gente pensa. E a gente não vai acompanhar o partido. Eu acabei de dizer, nós vamos estar com o partido até quando o partido esteja com a nossa cidade, ou seja, esteja com Garanhuns. Esse convite nos honra. É um convite que foi amadurecido, ele me diz ainda há pouco, esteve com o Lipo, que é o presidente nacional do partido, esteve com o presidente estadual do partido, Zé Queiroz, e vamos ver para onde a gente vai. Agora você está bem informado. O programa Falando com o Agreste estará de volta amanhã, a partir do meio-dia.